E aí galera, beleza? Agora nós vamos começar um estudo aqui sequenciado em 3 vídeos sobre os 3 porquinhos, viu? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Tem vídeo pra quem é de direita, tem vídeo pra quem é de esquerda, tem vídeo pra quem tá no meio sem ter opinião, tem vídeo pra quem é mortandela, tem vídeo pra quem é coxinha, que é pra todo mundo. O importante é você entender a teoria. O que não pode é você sair por aí falando, eu sou contra A, mas não leio a teoria de A. Eu sou contra B, mas não li a teoria B. O que acontece, que é horrível, é você ter que se silenciar, porque você não tem argumento, você só tem opinião, vive na doxa. Vive, na minha opinião, eu acho que... na minha opinião, a sua opinião não importa. Fatality. Que deselegante. Total. O importante é fundamentar a sua visão em teóricos. E seus conceitos são ferramentas. Se você tem que trocar um pneu, você usa uma ferramenta. Se você tem que bater um prego, você usa outra ferramenta. A depender do problema que você está encarando, você vai usar uma ferramenta. Para começar, lembre-se que a sociologia, diferente da filosofia, não é uma ciência antiga. Ela surge nas revoluções industriais. Ela surge ali na Inglaterra, na Alemanha e na França, muito atrelado ao contexto histórico que aqueles países estavam passando. É bom lembrar que a transição da modernidade para a contemporaneidade trouxe uma série de complicações sociais até então não experimentadas no mundo europeu. Eu estou falando de camadas massivas de trabalhadores que são incorporados à sociedade urbana de uma forma ainda desorganizada e sem um ordenamento, uma teoria por trás. Como é que vai fazer isso? Trouxe todo mundo pra cá, vai botar na fábrica, como é que vai justificar esse cara trabalhar? O cara não quer trabalhar, faz uma punição, não faz uma punição. Você tem que ver que da modernidade para a contemporaneidade vai mudar o direito, vai mudar as expectativas de organização social. E uma disciplina surge para tentar meio que debater, meio que coordenar, meio que explicar, meio que mudar essa realidade. Mais ou menos. Vamos trazer aqui pro dia a dia. Vamos trazer assim pra realidade de agora. Durkheim era um cara que tinha uma pretensão muito clara. Ele tá tentando fundar uma nova disciplina acadêmica, mas ele tem uma concorrência ferrenha dentro da psicologia. A psicologia já estava consolidada dentro do seio universitário europeu e todo lugar que você ia era psicologia ali, psicologia acolá, vamos estudar psicologia e tal, sei lá o quê. E Durkheim vai fazer o quê? Eu quero enfiar minha disciplina aí também, eu quero botar meu curso aí também, eu quero botar... Não é à toa que você estuda sociologia de engenharia a medicina, passando por jornalismo, pedagogia e todos os cursos. O porquê é que todo curso está inserido necessariamente dentro de um contexto social. Ou o que Durkheim está pensando? Para ser ciência, eu tenho que ter 3 coisas. Método, objeto, teoria. Você pega a física. A física, qual é o objeto da física? O que a física estuda? A física estuda o movimento. Estuda o movimento da matéria, estuda o movimento de onda, estuda o movimento da energia. Professor de física estuda movimento. Qual é o grande método na física? A física é uma disciplina teórica e experimental. E quem são seus referenciais teóricos? Aí a gente vai de Newton a Einstein. Durkheim está pensando o quê? Eu vou fazer uma ciência também, eu vou criar uma ciência. Agora, para criar uma ciência, eu tenho que ter um método. Pronto, o método vai ser um método estrutural, comparativo, funcional. O que eu tenho como teoria? Eu tenho minhas influências na história, eu mesmo estou produzindo teorias. E eu vou estudar o quê? Essa é a questão. O que Durkheim faz? Eu vou inventar um objeto de estudo. E esse objeto de estudo que ele inventa é o fato social. A ideia de fato social, ela é brilhante. É mesmo, é? O que é um fato social? São maneiras de agir, de pensar e de sentir que são externas ao sujeito e que de alguma forma lhe impõem alguma coerção. Se tu quer entender... Ai, eu tô espirrando. Fato social são maneiras de agir, de pensar e de sentir que são externas do indivíduo e que de alguma forma promove coerção. Esse conceito é fundamental. É claro. Há 3 características no fato social. A característica 1 é que ele é geral, a característica 2 é que ele é externo, a característica 3 é que ele é coercitivo. O que Durkheim está dizendo com isso? Eu ainda não entendi, professor. E ele está dizendo
que o que você faz, você não faz porque quer. Você faz porque é uma estrutura externa a você, que não foi você que criou. E essa estrutura, ela direciona a sua ação, direciona a sua forma de agir, de pensar e de sentir. Ele está debatendo que tem uma coisa aqui em cima e o indivíduo da sociedade está aqui embaixo e a pessoa, ela é uma resposta dessa estrutura social. Quando você nasceu, você não escolheu a língua. Você veio em um mundo que a língua já está pronta. Você veio em um mundo que a política já está pronta. Você veio em um mundo que a moda já está pronta. Você veio em um mundo que os discursos já estão prontos. Você só vai se adaptar àquele discurso, mas não é você que escolhe. O que é que ele está debatendo? Existe um campo que impõe ao indivíduo suas formas de agir, de pensar e de sentir. Olha como isso é útil. Vai dizer que você está escrevendo um texto sobre violência contra a mulher. Um exemplo aqui. Durkheim, pensador francês, fundador da sociologia, constrói o conceito de fato social para tentar explicar as estruturações de uma sociedade. A violência contra a mulher é uma estrutura social que começa a ser minorada ou degenerada em função de novas estruturações, novos discursos, novas tentativas de organização da sociedade que são externas ao sujeito, mas de alguma maneira produz campo de coerção. Eu estou usando de Durkheim como um instrumento, como um apoio útil para entender a realidade. Inclusive, no prefácio do seu livro principal, As Regras do Método Sociológico, ele vai fazer uma metáfora que é belíssima, uma metáfora maravilhosa. 2000 anos depois. Ele puxa para a química. Ele fala a fórmula da água lá, molecular, é H2O. As propriedades da água, elas estão contidas individualmente no hidrogênio e do oxigênio? Não. As propriedades da água é uma realidade maior do que as partes que a compõem. É que o todo é maior que a soma das individualidades. Se eu quiser entender a complexidade do mundo social, não adianta estudar o indivíduo. Eu tenho que estudar essas estruturas sociais. Tá claro? Eu tô falando muito rápido. Aí ele vai e usa um conceito fundamental. Ele vai dizer que você precisa estudar as instituições. Dentro desse conceito, para entender essas transformações sociais, a gente precisa entender as próprias mudanças da estrutura, ou as mudanças dos fatos sociais, ou a mudança institucional. É isso que ele está dizendo. Para exemplificar, eu trouxe uma ideia muito forte nos seus estudos, que é a ideia dos tipos de solidariedade. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Em sociedades pré-modernas não é 14 mil anos atrás não, sociedades pré-modernas é antes da modernidade, é no medievo, entendeu? Não é, ai meu Deus do céu, sociedades pré-modernas, tem a ver com o cara quebrando pedra, assim, né? Isso não. Essas sociedades, ela tem uma solidariedade por semelhança. Por solidariedade aqui, entenda o que dá coesão ao tecido social. Para Durkheim, essas sociedades são mais próximas, são mais simples. Dentro da ideia de solidariedade mecânica, eu vou pensar que o tecido social se mantém coeso em função da estruturação dessas instituições mais próximas, mais semelhantes, como a própria religião. Ele vai defender que nas sociedades contemporâneas, pós-revolução industrial, a estruturação dessas instituições se dissolve, mas ele não é Bauman, ele não está falando em modernidade líquida, e outro critério vai unificar essa sociedade, vai dar coesão. Para ele, é o próprio trabalho. A vida em uma sociedade com alta divisão social do trabalho ou das atividades faz com que cada indivíduo dependa da função que o outro indivíduo exerce. Você é formado em medicina, mas você depende do encanador, você depende do cara que faz o telhado. Essa interdependência é que cria outro critério de solidariedade, que ele está aqui na nomenclatura de solidariedade orgânica. Outro tema que nos interessa dentro do pensamento de Durkheim, que é útil para você na explicação desse tecido social, é a ideia do estado normal e do estado patológico desses fatos. Ou seja, a função do fato social, ela é normal
ou ela é patológica? Vê que esses são dois conceitos que hoje estão extremamente desgastados. É muito difícil você apontar o dedo e falar, isso aqui é normal, isso aqui é patológico. Parece que patológico já é doença, patologia, meu Deus, isso aqui não é patológico. Ah, não, aquele comportamento do cara é normal. A normal nele está muito próximo do conceito em distribuição da normal em estatística, aquele sinozinho. Para Durkheim, a instituição, o evento, a estrutura se coloca em uma condição normal quando ela tem uma distribuição na sociedade normal. E o que é patológico? Patológico é o ponto fora da curva. Veja que não é um assunto que envolve valores aqui. Durkheim vai dizer que o crime é normal, porque o crime está em toda a sociedade. Por dedução, podemos também entender que seria patológico uma sociedade contemporânea sem crime. É bom frisar que Durkheim é um autor que valoriza a estatística dentro das ciências sociais. Não é à toa que seu terceiro livro, O Suicídio... Eu não ouvi o que eu ouvi? O Suicídio é um livro de base estatística. Ele vai tentar provar que o suicídio, que aparentemente é algo extremamente individual, é na verdade fruto de algo maior, de uma estrutura maior, de uma função maior, que é externa ao sujeito, que se impõe ao sujeito de maneira coercitiva. E aí ele vai fazer conta para tudo quanto é lado, tabela para tudo quanto é lado, e vamos chegar aqui em 3 conceitos básicos. O conceito de um suicídio egoísta, o conceito de um suicídio altruísta e o conceito de um suicídio anômico. Todos esses conceitos, eles estão distribuídos em seu livro através de construções matemáticas. O que é um suicídio egoísta? É quando o indivíduo não consegue se integrar às ordens quase que imperiosas de expectativa daquela realidade social. Ele está descolado do tecido social. Ele está descolado da estrutura social. Já o que é um suicídio altruísta? É excesso de integração. É o sacrifício. É quando o cara morre pelo excesso de integração àquela estrutura. E o que é o suicídio anômico? É quando falta limites ou regras. Eu gosto de pensar que o suicídio anômico é quando a própria sociedade se desintegra. No primeiro modelo, é quando o sujeito não se adapta à estrutura social. No segundo, é por excesso de adaptação a essa estrutura social. E no terceiro, é quando essa estrutura social acaba. Tire a palavra suicídio, use a palavra suicídio como metáfora e tente entender esse movimento das adequações de indivíduo e sociedade a partir de uma postura egoísta, altruísta ou anômica. Ou seja, a partir do excesso de integração, da ausência de integração ou próprio esfacelamento da sociedade. São conceitos úteis para você aprofundar. Tranquilo? Não. Eu tô achando que você vai voltar esse vídeo para anotar de novo. Se empolgue! Então é isso. Durkheim lega para a sociedade contemporânea um conceito muito importante que é a ideia de fato social, do peso da coletividade para adequar o indivíduo, da expectativa que o entendimento do comportamento individual depende de uma estrutura coletiva, que a gente está chamando isso de instituição, e ainda exemplifica isso no campo conceitual e no campo estatístico. Tranquilo? Foi um prazer estar com você aqui. Valeu, galera! Tá bom.